Atenção, vamos voltar em alguns instantes, por gentileza, tomem assento. Já estamos no ar novamente. Esse agora é o quarto bloco do nosso debate presidencial 2010, promovido pelas entidades que conformam o pensamento católico no Brasil. A apresentação já foi feita, são as entidades, a ANEC, Associação Nacional da Educação Católica do Brasil, a ABRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a CBJP, Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a UCB, Universidade Católica de Brasília. Nesse quarto bloco, a pergunta será única, definida por um sorteio, de acordo com a regra definida consensualmente com as assessorias dos candidatos, e ela será feita representando a CNBB, CBJP, pelo Daniel Seidel, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que terá 1 minuto para fazer a sua pergunta única a todos os candidatos, e a ordem das respostas, que terá que ser feita em 2 minutos, será a seguinte: primeiro a responder, candidato Serra, 2 minutos; segundo, candidata Dilma; terceira, candidata Marina; quarto, candidato Plínio. Isso também foi definido por sorteio. Por gentileza, peço que fale bem alto, porque esse microfone está necessitando um pouco mais de força. Boa noite a todos, a cada um e a cada uma dos candidatos. É uma honra para todas as nossas organizações fazer perguntas para 4 candidatos, candidatas, ficha limpa na vida pessoal e na vida pública. É uma honra para o processo político brasileiro podermos caminhar na perspectiva do desenvolvimento da nossa nação. A CNBB, em março, soltou o documento 91 por uma reforma política do Estado com participação democrática. E eu pergunto, na visão de cada um dos senhores e das senhoras, qual é o papel do Estado no enfrentamento da desigualdade social que existe no país? Como o seu governo pensa o desenvolvimento numa perspectiva de superação da desigualdade social e promoção humana, reconhecendo nos empobrecidas, excluídos, sujeito de direitos? Como o povo será protagonista em seu governo? Muito obrigado, Daniel. Primeiro a responder, candidato José Serra, 2 minutos. Bem, eu quero diferenciar a ação de curto prazo com a ação que tem efeitos a médio e longo prazo. A curto prazo, a função do Estado é combater as desigualdades, é trabalhar por aqueles que são desamparados no Brasil, e que são muitos: crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas afetadas pela droga, enfim, há um conjunto muito grande da população brasileira nessa situação de desamparo. E eu acho que o Estado tem que se jogar a curto prazo para amenizar esses problemas. Não adianta só ficar pensando no médio e no longo prazo, em questões estruturais, e cruzar os braços no curto prazo, ou o contrário. Então, nesse sentido, é que eu defendo a promoção de políticas imediatas que tenham a ver com esses setores. Por exemplo, no caso de pessoas com deficiência, fazer uma rede de hospitais de reabilitação. Aliás, rede Zilda Arnes, em todo o Brasil, com mais de 50 centros desse tipo. Eu já fiz como governador e farei isso como presidente. Prestigiar instituições como as APAES, Associações de Pais e Amigos Excepcionais, que têm ficado à margem, crescentemente no Brasil, com falta de convênios governamentais, inclusive para transporte dos alunos, que antes eram feitos. Ao mesmo tempo, pensar naqueles que têm problemas com a droga, que estão com a sua vida desaparecendo, né, sua família se desagregando. Nós temos que fazer clínicas de tratamento para dependentes químicos e apoiar efetivamente as comunidades terapêuticas. No outro ângulo, aqueles que são idosos, que dependem para a sua vida de um salário mínimo, e muitos trabalhadores. A nossa proposta
é elevar o salário mínimo para R$600. Tempo esgotado. Muito obrigado, candidato Serra. Agora é a vez da candidata Dilma Rousseff. 2 minutos, candidata. Eu tenho muito orgulho de ter participado do governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula provou que distribuir renda, incluir socialmente e garantir a ascensão social era algo imprescindível para qualquer modelo de desenvolvimento econômico no Brasil. Não só isso, como nós provamos que era possível. Quando nós chegamos ao governo, tinha 77 milhões de pessoas que ganhavam menos de meio salário mínimo per capita. Nós tiramos 28 milhões da miséria. É mais do que vários países latino-americanos juntos. E elevamos as classes médias 36 milhões de pessoas. E mostramos que essa era uma condição essencial para esse país se tornar um país soberano, independente. E isso possibilitou que, diante da crise, nós, de fato, tivéssemos uma marolinha e não um tsunami, porque segurou esse país o seu mercado interno. Nós não tivemos de recorrer ao Fundo Monetário para salvar o país. Nós tínhamos reservas suficientes para enfrentar a crise e para sair, ser um dos últimos a entrar e um dos primeiros a sair. Fizemos nesse processo uma das maiores distribuições de renda do mundo, não só em relação aos países em desenvolvimento, mas também hoje criamos empregos numa proporção que vai permitir que esse país continue se desenvolvendo. Além disso, fizemos políticas sociais que, combinadas com a geração de mais de 14 milhões de empregos, mudou o modelo. Tempo esgotado, candidato. E essa mudança no modelo é o que importa. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Agora é a vez da candidata Marina, em 2 minutos, responder às questões feitas. O papel do Estado na diminuição das desigualdades sociais e como a sociedade será protagonista no meu governo. Primeiro, eu quero dizer que o papel do Estado cumpre uma função muito importante na mobilização dos melhores recursos para a segurança, a educação, a infraestrutura, tanto a valorização da infraestrutura física quanto da infraestrutura humana. E a educação é fundamental para cuidar de pessoas. O Estado tem esse papel de mediar os diferentes interesses. No meu governo, o Estado, inclusive, terá o papel de proteger o cidadão do dreno das finanças públicas. O que aconteceu recentemente no estado do Amapá é uma coisa que envergonha a todos nós. Roubando 2 vezes o Brasil e os brasileiros. Roubando o dinheiro que é para a educação e roubando o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes, que ainda temos 15 milhões de analfabetos, entre eles cerca de 2 milhões de jovens. O Estado tem a função de criar mecanismos de controle e uma das formas de fazer isso é através da transparência. Como o Estado a sociedade será protagonista? Eu tenho dito que não fiz alianças pragmáticas para fazer uma aliança programática com os núcleos vivos da sociedade. São eles que estão fazendo a verdadeira onda verde, que, se Deus quiser, haverá de me levar para o 2º turno, para, com tempo igual, poder debater o Brasil que interessa. Quando você precisa do eleitor, para ganhar uma eleição, você está comprometido com ele. E o meu compromisso é de que o Estado não será nem o Estado provedor, que faz as coisas para as pessoas, e nem apenas o fiscalizador, que pensa que basta fiscalizar. Será o Estado mobilizador do melhor de si e do melhor da sociedade. Muito obrigado. Agora nós temos 2 minutos para o candidato Plínio responder às questões apresentadas. O responsável pela desigualdade é o Estado brasileiro, é a elite brasileira. É ela que faz a desigualdade e sustenta a desigualdade. Para combater a desigualdade, não basta crescimento da economia, precisa distribuição.
O programa do PSOL fala na distribuição radical da riqueza e da renda concentrada nos ricos desta sociedade. Por isso nós colocamos reforma agrária no limite de 1.000 hectares, como quer a CNBB. Mais de 1.000 desapropria, produtiva ou não. 2, reforma urbana. 3, redução da jornada de trabalho sem redução do salário. 4, educação pública em todos os níveis. Dinheiro do governo para a escola do governo. 5, saúde pública. Ninguém pode ganhar dinheiro investindo no câncer. Isto é uma aberração. Tem que ser tudo estatal. E para fazer isso, é preciso auditar essa dívida externa, suspender o pagamento dela. Fora daí, nós estamos no melhorismo, nós estamos melhorando as coisas, mas não estamos resolvendo as coisas. É preciso, isso é que é diferente no que eu digo e que às vezes assusta. E é porque esta radicalidade que é fundamental para entender os problemas do país. Com que olhos nós vemos o problema do país? Com os olhos de quem tem ou com os olhos de quem não tem? O PSOL estuda a forma de resolver esta questão com os olhos de quem não tem. Muito obrigado, candidato Plínio. Vamos agora à parte final do nosso debate presidencial 2010, que será a consideração final de cada um dos candidatos. Ela deverá ser feita em 1 minuto e, por sorteio, a ordem das respostas ou das considerações será a seguinte: primeiro, candidato Plínio; segundo, candidato Serra; terceiro, candidata Dilma; quarto, candidata Marina. Candidato Plínio, 1 minuto para suas considerações finais. Já disseram aqui que eu provoco muito risos. Aliás, eu sou o único que provoca riso aqui. O resto tudo ouve com atenção danada. Eu provoco riso para denunciar. Porque o riso é uma denúncia. Denunciar essa sociedade injusta. Eu provoco riso para me separar e para me distinguir dos 3 adversários. Porque eles querem melhorar as coisas. O PSOL quer resolver as coisas. Por isso é preciso votar no PSOL. Reeleger os deputados do PSOL. Eleger novos deputados do PSOL. Deputados federais e deputados estaduais. Eu queria pedir a vocês, votem 50. PSOL 50. Se vocês querem igualdade, liberdade e fraternidade neste país. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, candidato Plínio. Agora é a vez do candidato José Serra, em 1 minuto, fazer suas considerações finais. Eu queria aproveitar esta oportunidade, este meio, para fazer uma homenagem a 3 religiosos que foram fundamentais na minha vida. O padre Benedito, dos Salesianos, com quem eu comecei a me alfabetizar. A Madre Cristina Maria, que foi fundamental para me orientar em toda a minha juventude, uma pessoa extraordinária. E o Dom Paulo Evaristo Arnes, fundamental para tudo que eu fiz a partir dos anos 80, depois dos 14 anos de exílio. E que acabou ontem de assinar, aliás, um belo manifesto em defesa da democracia no Brasil. Quero dizer também que aqueles objetivos que eu mencionei, melhora na saúde, melhora na educação, melhora na segurança, proteção aos desamparados, ter uma economia forte, isso é possível de ter no Brasil. Vamos juntos que nós faremos isso. E o dia 3 de outubro agora é decisivo nessa direção. Tempo agora esgotado. vai se distinguir o futuro do nosso país. Tempo. Muito obrigado. E olha... Obrigado. 1 minuto para a candidata Dilma Rousseff fazer suas considerações finais. Eu queria reconhecer o admirável trabalho feito pelas igrejas e pelas entidades sociais e dizer que essa é uma parceria estratégica para o país e que eu acredito que
um governo que faz essas parcerias é capaz de resgatar a dignidade, é capaz de dar proteção àquelas populações mais frágeis, às crianças, os idosos, os deficientes. Mas queria dizer uma coisa também. Eu acredito que o cristianismo marcou profundamente a humanidade. Quando surgiu, iluminou o mundo através de um preceito, que eu acredito que é o preceito fundamental. Amai aos outros como a ti mesmo. Esse é um preceito de humanismo que coloca no centro da questão a pessoa humana. E é nesse sentido que eu considero que esses valores inspiram a igualdade no mundo. Muito obrigado. Lembramos sobre as manifestações serem dentro dos parâmetros da oportunidade, do tempo precioso, do espaço ideal que nós temos aqui. A candidata Marina tem 1 minuto para as suas considerações finais. Parabenizar mais uma vez a Universidade Católica, a CNBB e todos os organizadores pela oportunidade que nos deram. Dizer que para mim é motivo de honra e orgulho poder estarmos aqui fazendo o debate e não o embate. Dizer que também me sinto honrada de debater aqui com a Dilma, com o Serra, com o Plínio, e ser acompanhada pela sociedade brasileira nesse esforço de debater o que interessa para o Brasil. E eu não tenho dúvidas de que o Brasil se interessa por aprofundar adequadamente saúde, educação, segurança, infraestrutura, cuidado com as nossas riquezas naturais. É por isso que apresentei, mesmo antes da campanha, a minha plataforma de governo, para poder me comprometer com aquilo que eu acho que é o melhor para o Brasil no presente e no futuro. E para que não decidamos assodadamente, é fundamental que tenhamos um segundo turno, para pensar 2 vezes e ouvir 2 vezes o Brasil que nós queremos. Tempo esgotado. Estamos chegando ao final desse debate presidencial Eleições 2010. Queria deixar em nome das entidades promotoras o nosso agradecimento pelo comparecimento de todos e nosso muito obrigado ao candidato José Serra, ao candidato Plínio de Arruda Sampaio, à candidata Marina Silva e à candidata Dilma Rousseff por terem aceito o nosso convite, participado democraticamente desse debate, e também as entidades da sociedade civil que compareceram, dando uma outra dinâmica, estabelecendo um diálogo em torno de projetos, de propostas, de políticas para melhorar e levar o Brasil a uma sociedade cada vez mais aperfeiçoada e com justiça social, que são os parâmetros das entidades que promoveram esse debate. Nossos agradecimentos também a todas as emissoras de rádio, de televisão, de inspiração católica, a começar reconhecimento ao trabalho feito pela Rede Vida de televisão, que disponibilizou o sinal, democratizando o sinal para todas as outras emissoras que quiseram transmiti-lo, e também as outras emissoras que aderiram a esse esforço, entre elas a TV Senado e a TV Câmara. Muito obrigado aos candidatos e candidatas, muito obrigado aos presentes que aqui estão, muito obrigado às entidades. Boa noite, telespectadores. Até lá, e que o voto seja cada vez mais consciente e esclarecido. Muito obrigado. Sábado, 15 para as 10 da noite, Vida no Sul. Odilon Ramos apresenta a cultura e a tradição gaúcha. O Sul é um coro de vozes, é uma orquestra de sons. A riqueza regional que revela o Brasil. Sábado, 15 para as 10 da noite, Vida no Sul. Oferecimento Caixa, crédito com as melhores taxas para você.